André, bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. André, você está no Rio? Eu tô na região sul-fluminense, mas estou no estado do Rio de Janeiro. Está no estado do Rio de Janeiro, né? André, meu nome é Paulo de Andrade Castro, eu sou do canal TV Lula Livre por Nossa Democracia. Esse canal a gente estava no Face quando o golpe da Dilma começou a acontecer e a gente foi um dos primeiros, André, a perceber que o YouTube era uma TV aberta. A gente veio para o YouTube defender a luta contra o golpe na nossa Dilma Rousseff, tá certo? Depois a gente continuou lutando pela liberdade do Lula, certo? Em 2018, meu parceiro, o que é que aconteceu? Nós estamos aqui falando no canal TV Lula Livre. O canal principal é um canal chamado TV Real News com Paulo Andrade Castro. Mas em 2018, o que é que eu resolvi fazer, André? Vocês lembram que em 2018 os caras não falavam nada da chapa do Lula, o Lula estava preso, da eleição, do Haddad. E o que é que eu resolvi fazer? Eu peguei o canal e comecei a transmitir tudo do Haddad. Tudo, tudo, tudo. Os caras bloquearam a monetização do canal, né? E resultado, eu perdi um pouco o bonde da história, porque era para o canal TV Real News, hoje está com 400 mil, 300 mil pessoas. Canais que vieram depois cresceram. Mas eu não me importo não, porque eu estava fazendo o que eu acreditava, André. Eu estava defendendo nosso país, eu estava defendendo o Lula, eu estava defendendo o Haddad. Agora, meu parceiro, nós estamos aqui, eu estou tendo problema novamente. Por quê? Bicho, eu não consigo engolir o Alckmin, cara. Me desculpa, o pessoal está me discutindo, está me sacaneando, mas eu não consigo, cara. Não está no meu coração, não está em mim, entendeu? Quando eu olho pro Alckmin, eu vejo o quê? Eu vejo o cara que eu lutei a vida toda contra ele, bicho. Aí, resultado, eu tenho que ter paciência, você é um cara que eu sei também que também pensa mais ou menos parecido comigo. A gente tem que ter paciência porque o Lula é nosso norte, o Lula é o cara que a gente tem que estar com ele de qualquer maneira. Mas, bicho, vamos começar por aí. Vamos falar primeiro o seguinte, federação, o PSB, cara. Como é que você está vendo isso, meu irmão? Dá um bom dia pro pessoal e começa falando sobre federação, sobre o PSB, por gentileza, meu irmão. Bem, primeiramente eu quero aqui externar publicamente o meu agradecimento pelo convite. Estou aqui na região sul-fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. No dia de ontem tivemos uma reunião, um encontro maravilhoso com o Comitê Lula Presidente, região sul-fluminense, em Volta Redonda. Estiveram presentes lá companheiros e companheiras de Resende, de Barra Mansa. Foi uma reunião e um encontro bastante proveitoso. Nós temos a responsabilidade, enquanto militante de base revolucionária e socialista do Partido dos Trabalhadores, de inaugurar comitês Lula Livre por todas as regiões do Brasil. Então, tenho feito um esforço, me desdobrado, para fortalecer a construção dos comitês Lula Presidente. Hoje tem um churrasco aqui em Resende e nós vamos estar aqui lançando, né, o meu livro, juntamente com o livro que é meu e da companheira Daphne Astro, pela editora Cotter, né? Vamos estar lançando o livro O Dia em que o Morro Não Descer, e estaremos também dialogando com a militância de base do Partido dos Trabalhadores aqui em Resende. E no dia 20, estou viajando para Paraíba, eu tenho algumas agendas em Campina Grande, também tenho algumas agendas em João Pessoa. A agenda de João Pessoa, quem está organizando é os companheiros e companheiras do PCO. E da Paraíba eu vou estar viajando para Recife, onde estaremos inaugurando 2 comitês Lula Presidente na periferia de Recife. Essas são as nossas ações e as viagens que nós estamos fazendo pelos estados aqui no Brasil para criar uma interlocução com os territórios de favela e periferia, porque nós temos a total compreensão e dimensão que a revolução no Brasil ela vai brotar do chão das favelas, das periferias e vai partir da vida daqueles sem nada a perder. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva e esperança nessa esquerda pequeno-burguesa, nessa esquerda classe média branca, que infelizmente controla, né, a direção dos partidos de esquerda. Direções essas que são direções burocratas e reformistas. E, infelizmente, os partidos de esquerda, na sua grande maioria, na sua imensa maioria, tornaram-se partidos eleitoreiros, que enxergam o pleito eleitoral como um fim e não como um meio. Um meio para quê?
para alcançarmos a revolução socialista e superarmos o sistema capitalista. Infelizmente, os nossos partidos enxergam e visualizam e deslumbram o pleito eleitoral dessa eleição burguesa como um fim. Esse é um dos nossos grandes erros que nós viemos cometendo aqui no Brasil, é de olhar a eleição como um fim e não como um meio. E não aproveitamos do pleito eleitoral para disputarmos a sociedade. A primeira coisa que os partidos de esquerda fazem hoje, ao disputar uma eleição, a disputar o pleito eleitoral, é contratar um marqueteiro pica das galáxias, né? Porque eles estão preocupados com o resultado final do pleito eleitoral. E no resultado final, você tem duas opções, ou você vence ou você perde o pleito eleitoral. Mas existe um processo até você chegar ao final do pleito eleitoral, ao término do pleito eleitoral. E é nesse processo, né, no processo da eleição, que nós temos que ter a responsabilidade, enquanto revolucionários e socialistas, de disputarmos a sociedade brasileira. Isso, infelizmente, não ocorre mais. Mas eu acho que a pergunta que você me fez é muito relevante, e eu tive a oportunidade de debater isso com a militância de base revolucionária e socialista do Partido dos Trabalhadores, que a primeira coisa que nós devemos fazer, nós que somos a base do Partido dos Trabalhadores, é tirar das mãos dos burocratas que controlam o nosso partido, tirar o partido das mãos deles, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos que realizar essa luta interna e orgânica, travar essa luta dentro do Partido dos Trabalhadores para tirar das mãos dos burocratas e reformistas essa ferramenta poderosíssima que é o Partido dos Trabalhadores. O maior partido do Brasil, o segundo maior partido do mundo, o maior partido da América Latina. Nós temos, dentro desse partido, uma das maiores lideranças vivas da atualidade, que é o ex-presidente Lula. Então, assim, nós não podemos deixar essa arma poderosa nas mãos dos burocratas e dos reformistas, que se utilizam do partido para benefício próprio. Essa que é a grande realidade. E nós temos que dar nome aos bois. Nós temos que desmascarar esses burocratas, reformistas, esses canalhas que estão à frente da direção do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que é a nossa responsabilidade lutar e disputar esse partido. O PT vai ter um papel determinante no processo de reconstrução desse país. Determinante. Porque nós somos sabedores, companheiros, que para que nós possamos consolidar uma revolução socialista e internacionalista na América Latina, o Brasil tem um papel determinante e preponderante. É por isso que o imperialismo fica com seus olhos fitados aqui no Brasil. É por isso que ele fica atento a toda a mobilização que acontece aqui no Brasil, porque ele sabe que para desencadear uma revolução internacionalista socialista em toda a América Latina, o Brasil vai ter esse papel determinante e o PT também terá um papel determinante no processo de uma revolução internacionalista bolivariana aqui na América Latina. Então, nós tivemos a oportunidade de debatermos a questão da federação. Olha, companheiro, a federação, na minha concepção e na minha opinião, é a granada que a burguesia nacional, a classe dominante, o PIG, né, o partido da imprensa golpista, e juntamente com atendendo aí os interesses do imperialismo, quer colocar no bolso do Partido dos Trabalhadores. Nós não precisamos aderir à federação. Não precisamos. A federação é uma forma de diluir o Partido dos Trabalhadores, de destruir o Partido dos Trabalhadores, eles que fizeram de tudo, né? A classe dominante, a burguesia nacional, o mercado financeiro, a mídia empresarial burguesa golpista, todos eles subordinados aos interesses do imperialismo, fizeram de tudo para destruir o Partido dos Trabalhadores. Construíram o Mensalão, vale pontuar aqui, que o Mensalão foi aquele que pavimentou o solo para que surgisse, né, posteriormente, essa organização criminosa, a maior organização criminosa já existente no Brasil, que foi a Lava Jato. Agora, a Lava Jato acabou, o lavajatismo continua aí. Então, o Mensalão, ele foi o percussor desse processo de judicialização na política brasileira. Ele foi o percussor. E o Mensalão foi uma ferramenta construída pela burguesia, pela classe dominante, pela direita brasileira, pela mídia empresarial burguesa golpista, como uma forma de perseguir e destruir o Partido dos Trabalhadores.
E a primeira coisa que eles fizeram foi manchar a imagem dos nossos grandes quadros, porque você não destrói um partido sem destruir os grandes quadros existentes nesse partido. Então prenderam o Zé Disseu, prenderam o Zé Genuíno, prenderam o Pisolato, prenderam outros grandes e valorosos companheiros do Partido dos Trabalhadores. E nesse período do mensalão, e vale lembrar que quem encabeçava o mensalão, e aí vai minha mensagem para os identitários, o identitarismo, que nós temos a responsabilidade, enquanto militantes revolucionários socialistas, de destruirmos essa política liberal construída pelo imperialismo americano com uma única intenção, de barrar o avanço do socialismo. O cabeça do mensalão era um negro, né, que agora o Sérgio Moro está até tentando uma interlocução para ser o vice na chapa dele. Quer dizer, o Batman e o Robin. Um negro canalha, um negro pilantra, um negro da Casa Grande, um vagabundo. Não é porque é negro que é meu irmão, não. Se é negro capitalista, é meu inimigo de classe, porra. Então é importante fazer essa pontuação aqui. Então, a mídia fez, né, uma perseguição midiática criminosa contra o nosso partido, e quando eles chegaram no ápice da perseguição, que foi o golpe de Estado que aconteceu em 2016, arquitetado e idealizado pelo imperialismo, e aí vale lembrar, companheiro, a companheira Dilma foi abandonada pelas lideranças do Partido dos Trabalhadores. Ela foi jogada aos leões. O partido não se mobilizou como deveria, porque é eleitoreiro, porra. Derrubaram a Dilma, muitos nem alegavam na época que era golpe, e já se debruçaram na eleição de 2018, se fuderam, porque lá na frente, a luta que a gente não fez pela Dilma, desencadeou o quê? A prisão do Lula, porque o que nós deveríamos ter feito, companheiro, quando a Dilma foi golpeada e quando o Lula foi preso, né, fruto da Operação Lava Jato, era nós termos nos ausentado da eleição de 2018 e termos denunciado que aquela eleição era uma eleição fraudada. Bolsonaro não tem legitimidade para estar sentado naquela cadeira. Aquela eleição foi fraudulenta. Agora, como somos eleitoreiros, fomos lá disputar a eleição. Eleição sem Lula era fraude, porra. Era fraude. Nós tínhamos que ter nos ausentado daquela eleição. Se o Brasil, de fato, quer interromper o golpe continuado que nós estamos vivendo, devolva a ex-presidenta Dilma, primeiro o Congresso que representa a nação, tem que reconhecer o golpe de Estado, denunciar a participação do imperialismo e devolver a essa mulher digna, íntegra, corajosa, que é a ex-presidenta Dilma, os 2 anos de mandato dela que foram usurpados. Isso sim interrompe a sangria do golpe. Agora, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer em tempo e hipótese alguma, porque o cabeça da Lava Jato, esse ladrão, esse lesa-pátria, esse funcionário da CIA aqui no Brasil está concorrendo à eleição. Quer dizer, isso aí já é um disparate, já é um escárnio. O Moro está concorrendo à eleição da presidência da República. Então, atentem para isso. A federação vai foder o nosso partido, principalmente no interior. No interior. Vai foder o nosso partido. Verdade, entendeu? André. Verdade. André, eu fico aí, é impressionante porque tem uma outra coisa que me chama muita atenção, essa questão da federação. A gente está tentando fazer uma federação com quem? Com o PSB. Um partido que tinha 31 deputados, 32, pelo menos 29 votou para tirar a Dilma do poder. E você lembrou bem, os caras, naquele momento, eu fui para a rua, eu morava em São José do Rio Preto, cara, correndo o risco de ser preso. O Brasil só tinha burguês bolsonarista do cacete. Eu ia para a rua lá buscar assinatura para defender a Dilma e eu via muitos petistas falando em eleição direta, né? Eu digo, porra, como eleição direta, cara, se a gente tomou um golpe, a Dilma foi golpeada, bicho. Nós temos que lutar contra essa zorra toda, nós não podemos deixar isso continuar. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, em 2018, a gente teve a questão do Lula. Eu considero a eleição, mesmo que o Haddad tivesse ganho, André, eu considero uma fraude em 2018, cara. Para mim, independentemente de ser o Haddad ou de não ser o Haddad. Por quê? Porque o Lula foi impedido de participar, meu irmão. Então, eu não tenho como considerar um troço daquele uma eleição normal, tá certo? Você acabou de falar da federação aí, agora nós vamos falar de um tema que, para você ter uma ideia, no canal principal eu perdi mais de 150 pessoas inscritas em 2, 3 dias, porque eu fiz uma live aqui, realmente, né,
batendo pesado, cara. Eu acho o seguinte, eu tenho o maior amor pelo Lula, eu sou um cara que eu defendi o Lula, eu sou perito judicial e eu passei de 2016 até então sendo chamado de ladrão, brigando nas ruas, defendendo o Lula. E vou continuar defendendo o Lula, porque o Lula tem crédito com a gente. Mas eu acho que o Lula deveria nos ouvir, cara. Ele trazia o Alckmin, na minha opinião, André, eu não sei a sua, para mim é a continuação do golpe de 2016, cara. O que você acha disso? Olha, só para falar aqui da federação, acho que você está corretíssimo. Nós realizamos um programa lá na TV 247, eu tenho um programa lá toda segunda-feira, Papo Reto, com a Daf Nastro, e eu levei lá o companheiro Turra, né, que é da DAP, uma tendência dentro do Partido dos Trabalhadores, bastante combativa, e levei também o companheiro Walter Pomar, que vem produzindo aí uma série de textos, né, contra a federação e contra a possibilidade do Alckmin ser vice na chapa do Lula. Foi um programa onde nós pudemos ali dissecar, né, os perigos, né, que é o PT aderir à federação, né, e batemos muito nessa tecla que você bateu, companheiro. A federação, né, o principal partido, né, que quer participar da construção da federação conosco é o PSB, que só tem o socialismo no nome da sigla do partido. É um partido de direita. É um partido que votou favorável ao golpe de Estado, que aconteceu aqui no Brasil, arquitetado e idealizado pelo imperialismo. Toda vez que nós falarmos do golpe, nós temos que falar que esse golpe ele foi arquitetado e idealizado pelo imperialismo americano para colocar suas garras imundas nas nossas riquezas em recursos naturais. Estou falando especificamente do pré-sal, onde hoje 75% do pré-sal encontram-se nas mãos das petroleiras estrangeiras. Foi para isso que o imperialismo arquitetou o golpe, porque toda vez que a gente fala das ditaduras que aconteceu na América Latina, pouco se fala da participação determinante para os golpes militares que aconteceu aqui do imperialismo. O imperialismo que está aí se esgotando, né, tem uma briga aí geopolítica com a Rússia, com a China, e ele precisa, né, avançar, né, com seu processo de golpes, né, principalmente aqui na América Latina e na região dos países árabes. É por isso que ele já está impondo o seu embargo econômico, o seu bloqueio econômico sobre a Nicarágua, que reelegeu o Daniel Ortega. Quero aqui parabenizar o povo da Nicarágua pela reeleição do Daniel Ortega. Ele está já aí exercendo, né, esse papel criminoso do bloqueio econômico sobre a Nicarágua, um bloqueio econômico que o imperialismo exerce sobre Cuba há mais de 60 anos e sobre a Venezuela. Atentem bem, companheiros e companheiras, tá? Porque tem muita gente aí festejando a eleição do Boulos chileno, que é esse Boric, né? Que é esse Boric, um identitário e pró-imperialismo. Esse cara é perigosíssimo, porque o que o imperialismo vai fazer é tentar fomentar a eleição de pessoas supostamente do nosso campo, esquerda com muitas aspas, para ter o controle desse país. Chile teve uma das revoltas recentes mais relevantes que aconteceu na América Latina. E aí eu fico me perguntando, toda aquela revolta, né, todos aqueles 2 anos de luta, né, de luta contra a repressão estatal através do braço armado, toda a militância da juventude chilena, para resultar na eleição de um Boric, um cara que é totalmente voltado para o identitarismo e pró-imperialista. Atentem para isso. O Boric é o Boulos chileno. Tanto é que eu tenho provas para isso. Tanto é que quando ele venceu a eleição, o companheiro Maduro fez um Twitter parabenizando a sua eleição. E ele respondeu de forma ríspida e truculenta. Ele falou, olha, agora aqui no Chile vai ser respeitado os direitos humanos, independentemente do que acontece aí na Venezuela, onde o seu governo não respeita os direitos humanos. Ele foi contrário, né, se posicionou contrário à reeleição do Daniel Ortega, né, na Nicarágua. Veja bem os posicionamentos do Boulos chileno, que é o Boric, um cara totalmente pró-imperialista. E a esquerda identitária soltou fogos, né? Que ele está loteando os cargos do seu governo para as mulheres, para o gay, para o negro, a mesma coisa que o Biden faz. Porque uma coisa que o imperialismo tem feito, e de forma exitosa, é usar o identitarismo
né, para tentar, o Biden faz muito isso, para tentar convencer o mundo, né, que o governo do Biden é um governo que respeita as minorias, que respeita a diversidade, que respeita a pluralidade. Enquanto isso, o governo Biden avança, né, com a sua saga de golpes pelo mundo, né, avança com a sua política de guerra bélica. Veja o que o imperialismo está fazendo relacionado ali à Ucrânia. Nós estamos prestes a surgir um conflito ali que vai intervir em outras partes do mundo, se não em todo o mundo. Porque o imperialismo ele precisa avançar, né, com a sua colonização, né, para saquear as riquezas e recursos naturais. Então, atentem para isso. Atentem muito bem para quem né, para quem vai governar o bolo chileno, que é o Boric. Agora, diferentemente do ex-presidente Lula, vejam bem, Lula é o único candidato disputando o pleito eleitoral anti-imperialista. E por que eu afirmo e reitero isso? Pelas últimas posições que o ex-presidente Lula vem tomando relacionadas à geopolítica e principalmente à política que acontece na América Latina. Lula parabenizou, né, a reeleição do Daniel Ortega. Lula defende de forma irrestrita a Venezuela. Lula viajou para Cuba recentemente, logo assim que ele saiu da prisão. Lula apoiou e apoia de forma irrestrita o Assange, né, esse repórter que fez uma matéria fantástica, que deveria estar recebendo prêmios, mas está sendo perseguido pelo imperialismo, aonde, através da sua matéria jornalística, ele desnuda para a humanidade, né, as atrocidades e as barbaridades que o imperialismo comete na sua saga de colonização, na sua saga de golpes pelo mundo, e ele vem sofrendo uma perseguição implacável pelo imperialismo. E recentemente, companheiro, saiu uma matéria no New York Times, que é um jornal que representa os interesses da burguesia americana, dizendo que uma suposta vitória do Lula vai desestabilizar a democracia na América Latina. Então, veja bem, Lula é o inimigo número 1 do imperialismo na eleição que vai acontecer agora em 2022, no final do ano. Sem falar na política interna nacional, onde o Lula já pontua de forma contundente que ele vai realizar o revogaço. Ele vai revogar todas as reformas que foram aprovadas no Congresso Nacional pelos representantes da burguesia nacional, do mercado financeiro, da classe dominante e do imperialismo. Veja o posicionamento do Lula, veja o posicionamento nesse momento da presidenta Gleice. Lula não vai aceitar o mimimi do mercado. Né? Lula vai revogar o teto de gasto, que vem fudendo esse país, tem que revogar mesmo. Sem a revogação do teto de gasto, Lula não vai ter condições de ter governabilidade. Então, nesse momento, onde Lula se posiciona na questão da política, da geopolítica, né? Ele torna-se aí o inimigo número 1 do imperialismo. Lula é o inimigo número 1 aqui na eleição da classe dominante, da burguesia nacional, do mercado financeiro e da PIG, né? A mídia empresarial burguesa golpista. Aí, nesse momento, você acha salutar você trazer para ser vice da nossa chapa um golpista, um cara que é de um partido, que é o partido preferido da mídia, do Poder Judiciário e do imperialismo, que é o PSDB. O Dória, né, que massacrou os professores em São Paulo. O Dória, que massacrou, né, os moradores que viviam em Pinheirinho. Sabe, um golpista, um verme, um rato, um canalha. Vocês acham que isso é possível nesse momento, enfrentando do outro lado, o outro time, tem lá a burguesia, a classe dominante, a mídia burguesa, o mercado financeiro e o imperialismo. Trazermos um golpista para ser o vice da chapa, porra! E aí, esses que defendem o Alckmin como vice da chapa, são esses burocratas que usam o partido para benefício próprio, para encher o rabo de dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, o senhor Quaquá. São esses pilantras que querem essa aliança, que querem frente ampla. Canalhas que usam essa ferramenta poderosa para benefício próprio. Para ter cargo, para aumentar a sua margem de cargo, para aumentar o guarda-chuva, para botar a sua gangue e seus subordinados. Então, não é cabível e não é possível
Alckmin como vice na chapa do Lula. E eles usam como argumento, companheiro, não sei se você ouviu isso aqui, eu ouvi muito isso no 247, que o vice, ele não tem relevância nenhuma. Eles usam esse argumento. O vice não tem relevância nenhuma. O vice é uma questão mais figurativa e decorativa. Mentira, porra! Vamos olhar para o retrovisor da história recente. O Temer, que era o vice da presidenta Dilma, teve um papel determinante no golpe. André, sobre esse negócio do vice, vamos fazer um bate-papo aqui nós dois rapidamente. Eu vou lembrando algumas coisas e você vai comentando, certo? Vamos lá, André. A gente sai da ditadura, vem a eleição, mesmo que indireta, Tancredo Neves, né? Morre antes de assumir, assume o Sarney. Certo? Depois veio o quê? Veio o Collor, concorda? O Collor, enquanto ele estava ali fazendo o papelzinho do sistema, André, o cara ficou. Quando ele mexeu no dinheiro, independentemente, claro que a gente sabe que teve corrupção, o que é que aconteceu com o Collor quando ele mexeu com o sistema, André? Ele caiu. Não caiu? Sim. Aí veio quem? Veio o Fernando Henrique Cardoso. Não caía nunca. Por quê, André? Sistema. Ninguém ia tirar o cara. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele comprou reeleição, ele fez o diabo. Ele não ia cair, você concorda? Sim. Certo? Veio o Luiz Inácio Lula da Silva, André. Por que que o Lula não caiu? Porque a economia, ele estava fazendo a coisa bem em 2005. Os caras prepararam um golpe contra ele. O vice dele, que Neguinho fica comparando hoje a essa porcaria chamada Geraldo Alckmin, bateu de frente. Isso é muita canalice, né? Comparar o vice do Lula com Geraldo Alckmin é muita canalice. Exato. Então, o Lula, o cara teve que sair do PL, André, e ir para um outro partido, porque os caras do PL queriam derrubar o Lula, André. Eu tenho tudo isso documentado, cara. Tenho tudo documentado. O cara bateu de frente. O Lula se segurou, fez 2 governos monumentais. A Dilma veio. A Dilma, para mim, quando o Neguinho chega aqui sacaneando a Dilma, eu já tiro do canal, André. Se chegar aqui sacaneando a Dilma, eu não penso 2 vezes, porque eu acho que é falta de dignidade, Neguinho ficar usando, porque o Lula, não sei o quê, porque o Lula não é a Dilma. A Dilma foi quem mais, assim, o Lula escolheu a Dilma, porque a Dilma nos representou de forma digna demais, mulher corajosa, mulher íntegra. Só não... Quer dizer, os caras queriam que a Dilma fizesse o quê, André? Comprasse os vagabundos para não cair, meu irmão? Era isso que eles queriam? Aí, resultado, derrubaram a Dilma, André. Veio o Temer. Sistema. Poderia ter 1 milhão de denúncias, não cairia, André. Veio o Bolsonaro. O Bolsonaro agora não cai por quê? Porque o vice do Bolsonaro, André, para o sistema é pior do que ele, cara. É pior do que ele. Como é que a gente pode trazer o Alckmin para ser vice do Lula, o cara do sistema? A gente não vai conseguir segurar essa onda, André. A gente vai se ferrar, velho. Por favor, comenta aí essa historinha que eu acabei de trazer para você aí, esse relato, velho. É importante você trazer esse contexto histórico. O Brasil é um país que, durante o período da sua história, aconteceram vários golpes. Né? É um país que recentemente acontece golpe. Sempre com interesses internacionais e interesses externos, né? Sempre com a participação do imperialismo. Eu acho que é o seguinte, aqueles que defendem que o vice é irrelevante, porque essa é uma pesquisa que mais de 70 brasileiros não estão se incomodando se o vice do Lula, quem vai ser o vice do Lula de fato. De fato, agora a questão não é essa. Agora, você falar que o vice tem um papel figurativo e decorativo é mentira. O Temer teve um papel determinante no golpe de Estado que aconteceu em 2016. Ele foi um dos grandes articuladores do golpe. Agora, a pergunta que fica, né, e essa pergunta foi feita pelo Nassif no encontro do ex-presidente Lula com a mídia independente, progressista e socialista, Nassif fez a pergunta mais interessante. Ele perguntou o seguinte: Lula, e se você tiver necessidade de sair do governo, for acometido por uma doença, vier a óbito, ele poderia ter estendido essa pergunta, falando, e se você sofreu impeachment, um golpe, ele ficou mais no campo da saúde, e o Lula, ensaboado como malandro, né? O Lula é muito esperto, muito eficaz, ele deu aquela ensaboada e falou, não, eu vou viver mais de 100 anos, eu espero que ele viva mesmo. O Lula é a nossa grande liderança que representa a classe trabalhadora, o proletariado, a classe operária, um torneiro mecânico, sabe, um homem do povo, sabe, que vai ter condições, já provou que tem condições, né, de reconstruir esse país. Mas eu acho isso, se o Lula cai, quem assume é quem?
É o vice. O Alckmin é outra granada que a classe dominante, a burguesia, o imperialismo e a mídia golpista quer colocar no bolso do Partido dos Trabalhadores. E esses canalhas que se apoderaram do PT, esses burocratas reformistas, ficam aí, com essa conversinha de frente ampla e defendendo, o Alckmin como um suposto vice na chapa do ex-presidente Lula. Nós vamos lutar até o final para que Lula tenha como vice da sua chapa, sabe, alguém de base popular e que nós possamos construir um programa nacionalista e consolidar esse programa nacionalista aqui. Porque, companheiros, o que vai ser fundamental para a governabilidade do Lula é a nossa base social, é a nossa mobilização, é a nossa organização, é povo na rua, porra! É povo na rua, é isso que vai dar condições que Lula tenha governabilidade, porra! Verdade. Porque vencer a eleição é o de menos. Eu quero ver a Lula ter condições. 2022 não é 2002. A conjuntura internacional é outra, a conjuntura nacional é outra, as questões econômicas são outras, porra! Lula, companheiro, no discurso que ele fez em 2002, discurso épico ali, Brasília lotada para ouvi-lo, ele, no final do discurso, ele disse o seguinte, eu venho batendo muito nessa tecla. Ele falou, agora vocês retornem para suas casas, porque eu vou governar para vocês. Lula, companheiro, a quem eu tenho total apreço, uma das maiores lideranças mundiais vivas da atualidade, um homem do povo, um operário, um torneiro mecânico, que quando venceu a eleição, a classe dominante dava como certo que você seria um fracasso, Lula, e você tornou-se o maior e melhor presidente da história desse país. Um homem sem diploma, foi o responsável pela construção foi o governo que mais construiu universidades na história desse país. Se eu falar aqui tudo que a gente fez, a gente toma o programa inteiro. Agora, o programa inteiro. Agora, a questão é a seguinte, Lula, agora a sua fala, quando nós reconduzirmos você à cadeira da presidência da República, no dia 1º de janeiro de 2023, tem que ser outra. Não é você chegar e falar, retornem para suas casas que eu vou governar para vocês. A fala agora é essa, Lula. Permaneçam nas ruas que eu vou governar com vocês. Ou a militância abre os olhos para isso, que Lula vai precisar de base social, e a nossa aliança é com o povo, porra! Não é frente ampla com golpista, não, com esses vermes, rato, não! É com o povo brasileiro, porra! Vamos ampliar o trabalho de base, porra! Sem dúvida. André, a Nara Jucá tá mandando aqui um superchat, não mandou nada, não escreveu nada. A Nara Jucá, André, deixa eu falar uma coisa para você. Qual é? As pessoas não estão entendendo, as pessoas estão dizendo assim, Paulo, calma, você vai adoecer, André, eu sei como é feita a política nesse país. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olha, o 13 Brasil para frente está perguntando, André, quando que vai começar a limpa dentro do PT para expulsar essa ala direitista do partido? Olha, boa pergunta. Nós só teremos condições de limpar, da direção do partido, esses burocratas, esses reformistas que usam o PT para benefício próprio, quando nós realizarmos mudanças estruturais no partido. Primeiro, companheiros, é acabar com o PED. Quem é do PT aqui, eu não vou falar o que acontece no PED, que eu não vou expor o nosso partido, que eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Mas, assim, o que acontece no PED é vergonhoso. E é através da eleição do PED e o que acontece na eleição do PED que esses canalhas realizam a manutenção no poder aqui no Partido dos Trabalhadores. Então, se nós quisermos retirar da direção do partido esses burocratas reformistas de canalhas, nós temos que acabar com esse sistema de votação que é o PED. Foi uma ideia trazida pelo companheiro Zé Disseu, acho que ele tinha boas intenções, mas que não funcionou. Vamos voltar à votação antiga, com os núcleos de base, sabe? Eu acho que a gente também tem que mudar essa questão das filiações. Companheiro, eu só filio no Partido dos Trabalhadores pessoas que venham somar e construir o partido, mas as filiações não se dão assim. Vocês sabem muito bem, a maioria das filiações que acontecem hoje é para que depois esses canalhas se utilizem desses filiados para fazer barganha, para usar como troca de moeda, não pede. Pô, isso tem que ser falado aqui. Nós somos o maior partido do Brasil, segundo o maior partido do mundo, mas cadê a nossa militância? Cadê a militância do PT? Somos poucos. Por quê? O modo de filiação está errado. Sabe, o cara tem que saber o que é o estatuto, tem que ter um curso antes e chamar pessoas que estejam dispostas a construir e somar com o partido, não filiações que depois serão utilizadas como barganha e troca de moeda na eleição do PED. Acho que essas duas mudanças estruturais
já seriam importantes aí para a gente conseguir derrubar, né, esses que encontram-se na direção, esses burocratas reformistas. Meu irmão, é impressionante, eu estou te ouvindo aqui, o pessoal deve estar dizendo aqui, puta que pariu, tem alguma coisa errada, porque o André fala tudo que o Paulo fala aqui. Eu sou totalmente contra filiar qualquer cara no PT sem o cara saber o que é PT, cara. Os caras, você vê, quando o PT estava no governo, dois mandatos, 3 com o da Dilma, um monte de picareta vieram pro PT. Hoje eu vejo esses caras conversando com todo mundo, os caras só pensam na... Não, companheiro, e aí agora eles estão voltando. Muitos que saíram com a possibilidade do ex-presidente Lula vencer o pleito eleitoral, e tenho certeza que venceremos, esses picaretas aí, que entraram no partido de forma oportunista e saíram depois que o bicho pegou, já estão voltando. Porque eles querem boquinha, amigo. Eles querem estar debaixo de algum guarda-chuva. Eles querem estar dentro de alguma secretaria. Infelizmente, depois que nós vencemos a primeira eleição em 2002, tínhamos essa preocupação, que a militância do PT tornasse uma militância institucionalizada e profissionalizada. Quando isso acontece num partido, isso é muito nocivo. Por quê? Quando uma militância se torna uma militância institucionalizada e profissional, essa militância, quando for discutir aliança, para eles a aliança tem que ser feita dentro de um pragmatismo eleitoral. Não é mais no campo ideológico, não é mais no campo das ideias. Não precisa ter compatibilidade ideológica, não precisa ter compatibilidade na construção do programa. Não, eu vou me aliançar de forma pragmática, porque eu quero estar dentro de uma secretaria. Então, quando essa militância foi para o governo, uma militância que era de base, primeiro, eles não se preocuparam na construção de novos quadros. Isso aconteceu com o PDT aqui, para quem não sabe, o PDT aqui no Rio de Janeiro, salve Brizola, né, completou aí 100 anos, completaria 100 anos, salve Brizola, Leonel Brizola. O que aconteceu? Quando o Brizola chegou, né, venceu a eleição para o governo do Estado, o PDT era o partido que tinha o melhor trabalho de base aqui no Estado do Rio de Janeiro. Brizola, o que fez? Chamou essa militância, né, de base social, de favela, de periferia, para compor o governo. Essa militância não se preocupou na construção de novos quadros, tornou-se uma militância também institucionalizada e nunca mais quis voltar para a base, nunca mais quis voltar a fazer trabalho de base. Isso também aconteceu com a nossa militância, infelizmente. Então, acho que são discussões que a gente precisa fazer, né, e necessita fazer, principalmente nesse momento. Agora, a minha preocupação com o Alckmin de vice é justamente isso, é que o Alckmin vai ter um papel determinante, né, no processo do golpe, dentro do golpe continuado, porque ainda estamos sob golpe. O que eles querem dar é um golpe dentro do golpe continuado. Eu nunca uso a terminologia Bolsonaro vai dar um golpe. Não, ele vai aprofundar o golpe. Ele quer dar um novo golpe dentro do golpe continuado. E Alckmin é essa granada, né, que a burguesia nacional, a classe dominante, a direita, a extrema-direita, o imperialismo e a mídia empresarial burguesa golpista quer colocar no bolso do Partido dos Trabalhadores. Eu só quero lembrar a vocês, quando o presidente cai, quem assume é o vice. Então, só por essa questão já era motivo de sobra para a gente não aceitar e rechaçar qualquer possibilidade do Alckmin como vice na chapa do Lula. Agora, é óbvio que se a direção nacional do partido, né, decidir pelo Alckmin, eu vou fazer a campanha do Lula. Eu sou Lula, amigo. Com Alckmin, sem Alckmin, Lula pode escolher um satanás. Eu sou Lula agora. Eu, enquanto militante de base revolucionário e socialista, não vou me silenciar diante dessa barbárie que querem fazer no partido. Não vou, até para depois não ser acusado de omisso. Vou fazer a luta orgânica assim até o final, para que nós tenhamos um vice de base popular. Agora, o outro problema, companheiro, eu falei lá e você deve sofrer isso aqui. Falei lá na TV 247 e fui apedrejado. Preparem as suas pedras aí. A militância do PT tem, né, uma postura muito ruim de falar que quando a gente se posiciona dessa forma, você vai escutar muito aí, você vai visualizar muito no chat. Vocês querem saber mais do que o Lula? O Lula sabe o que faz. A gente tem que confiar, companheiros, ninguém é infalível. E quero dizer a vocês que tratam o Lula dessa forma, vocês não estão ajudando o Lula. Ninguém é Deus, ninguém é infalível, o Lula também erra, porra. E cabe a nós, como companheiros dele, como pessoas que admiramos ele, falar, o Lula, tá errado isso aí, companheiro. Tá errado. Então, assim, não vem com essa conversa, não, você quer saber mais do que o Lula, André? Você quer ser maior do que o Lula? Não quero ser maior do que ninguém.
Pô, quem sou eu perto do ex-presidente Lula? Mas, como companheiro de partido dele, né, eu tenho que me posicionar e falar que é errado, que vai ser um erro político, tático e estratégico o Alckmin como vice da nossa chapa. Sem falar que o Alckmin está sendo escorraçado do PSDB. Sem falar que o Alckmin não representa a burguesia, cara. Porra, é uma burrice fazer essa análise. O Alckmin não representa nada. É um ser insignificante. Na última eleição, quase ficou atrás do Cabo Daciolo. Sabe? Então, assim, não dá para entender. Não dá para entender. Até falando no campo eleitoral, no pragmatismo, não dá para entender, né, os argumentos utilizados para a possibilidade de Alckmin como vice do Lula. Agora, saibam vocês que a militância de base revolucionária do PT vai lutar até o final. Agora, André, se no final for aprovado o nome do Alckmin, a gente vai estar com o Lula do mesmo jeito. André, está com o Lula. André, deixa eu falar uma coisa aqui para você fazer uma análise, porque você está aí, quem sabe você não tem mais condição de estar com o PT, porque, André, eu sou um especialista em política, André. Eu ganhei a primeira eleição aqui, para você ter uma ideia, os primeiros caras a derrotarem a direita nesse país fomos nós aqui, na Bahia, isso em 86, com o Valdir Pires, cara, o saudoso Valdir Pires. Foi a minha primeira grande decepção, porque a gente ganhou a eleição aqui, ele resolveu ser vice do Ulisses Guimarães, eu, moleque, rapaz, correndo o risco de ser preso, enfrentando o diabo aqui, e o cara foi ser vice do Ulisses Guimarães, o Antônio Carlos Magalhães tomou conta e a gente só veio ganhar com o PT. Agora, a Nara Jucá mandou mais um super chat aqui, obrigado, Nara. A Nara, André, isso aqui, a Nara tem a ver com isso. A Nara tem aqui também a nossa Marlene Costa. Tem eu, André, eu tô aqui, mas o meu negócio é na rua, bicho. O meu negócio é trazendo voto pro PT na rua. André, deixa eu te falar uma coisa, bicho. A gente está chegando à conclusão aqui. Como é que a gente vai defender o Lula, mas como é que a gente vai defender o Alckmin, André? Os caras vão nos fuder, bicho. Os caras vão nos fuder. Olha, eu acho que assim, a gente está fazendo a nossa parte, né, companheiro? Você está usando aí um veículo de comunicação com muita coragem, com muita bravura. Não é fácil defender o que a gente está defendendo, né? Defender um vice de base popular. Não é fácil se posicionar da forma que a gente está se posicionando. Até porque esses burocratas e reformistas que controlam o partido, eles têm muito poder. E tem muita gente debaixo do guarda-chuva dele. E são essas pessoas que vêm aqui criticar você, que está com uma boquinha na secretaria ali, que está com outra boquinha ali, que vem defender isso. Essa que é a grande realidade, a grande maioria. Né? Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo a luta. A gente ainda não perdeu essa batalha. Não tem nada certo que o Alckmin vai ser vice do Lula. Até porque quem fomentou isso primeiro foi o PIG, o partido da empresa golpista, a imprensa golpista. Foram eles que começaram a ventilar isso. A gente sabe muito bem. Ali na Folha de São Paulo, aquela Mônica Bergamo, era que começou a fomentar isso. Por quê? Eles querem jogar essa granada no bolso do Partido dos Trabalhadores. Cabe a nós lutarmos até os 45 minutos do segundo tempo. Sabe? Sabe? A gente tem que lutar até o final para que Lula e o Partido dos Trabalhadores não cometam essa loucura de colocar como vice da nossa chapa o Alckmin, esse golpista, esse rato, esse velho. Agora, se por acaso a gente perder essa batalha organicamente, internamente, o meu apoio ao Lula vai ser irrestrito. Vocês não têm sombra de dúvidas. Lula é o único que tem condições de vencer a terceira via, o Bolsonaro, né? E a gente, pelo menos, companheiros, a gente não vai ser acusado depois, companheiro, de omissão. Sabe? As pessoas vão lembrar do que a gente está fazendo aqui, a coragem que a gente está fazendo, denunciando esses picaretas, esses canalhas, sabe? E nos posicionando. Acho que é isso. Acho que a gente tem que continuar fazendo essa luta até o final, sabe? Porque a gente está aí na pista, né? Como você falou, estou aqui em Resende, depois vou para Paraíba. Meu irmão, ninguém me ajuda, não. Essas viagens aí é a solidariedade socialista dos companheiros que me ajuda com Pix, com vaquinha, eu boto dinheiro do meu bolso e a gente já visitou aí a Bahia, já visitamos Minas Gerais, Brasília, sabe? Agora vamos para Paraíba, Recife, depois Ceará, depois Maranhão e vamos visitar todos os estados do Brasil. Sabe por quê? O que fez o Lula construir o melhor programa já realizado nesse país foi porque Lula visitou esse país do Iapoque ao Chuí. Lula conhece o Brasil, amigo. Ele foi em todos os estados, ele ouviu as pessoas, por isso que ele construiu, né, aquele projeto, aquele programa maravilhoso. Então, eu acho que, assim, Lula, estamos contigo, irmão. Sabe, tudo que a gente está falando aqui, é para o seu bem, é para o bem do nosso partido.
Sabe, tem pessoas que nos acusam de estar manchando a imagem do PT. Pô, quem fala isso, cara, pô, não sabe. Sabe, todo mundo que está aqui sabe a dificuldade que nós passamos em 2018. Não, em 2016, depois do golpe, era muito difícil ir para a rua com a bandeira do nosso partido. E essa militância que está aqui falando recebeu costurada na cara, sabe, teve briga física, a gente foi humilhado, a gente foi massacrado, mas nós não abaixamos a bandeira desse partido. Sabe, essa militância que ficou na rua, sabe, lutando contra o golpe, que foi para a rua lutar contra a prisão injusta do Lula, essa militância precisa ser ouvida, é o mínimo que o partido tem que fazer. Exatamente. André, nós estamos aqui caminhando já, né? Meu amigo, fica com você aí, tá? Quando você estiver aí já com o seu tempo esgotado, você fala aqui que eu estou aqui. Eu estou agradecendo a Deus de estar ouvindo você, porque, cara, eu já estou com dor de cabeça, eu tenho um pesadelo, os caras estão me atacando de tudo que é lado. Mas eu não vou desistir, bicho. Eu não vou... Não, continua na luta, companheiro. É bom ter companheiros igual você. E saiba de uma coisa, você não está sozinho. Seu pensamento é o pensamento de muita gente, de muito militante de base, socialista e revolucionário dentro do PT. Você não está sozinho, saiba disso. André, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que é uma das coisas que mais me causam um pesadelo, André. Como um cara que entende de política, eu entendo o seguinte: o que é que aconteceu em 2010? O Lula não queria o Temer, mas a gente não sabia. O PMDB obrigou o Temer a serviço da Dilma. Mas o PMDB já vinha votando com o governo Lula, independentemente de qualquer coisa. A gente não tinha como dizer assim, os caras, né, não estavam com a gente escolheu um picareta, a gente trouxe porque quis. Não, aí o cara deu o golpe, a gente foi a vítima, a militância para valer, foi para a rua defender o Lula, defender a Dilma. André, uma das coisas que mais me assombra, eu já falei isso para algumas pessoas importantes no PT, não vou citar nome aqui porque as pessoas também são contras, mas elas têm um amor muito gigante pelo Lula, consideram muito o Lula, ficam com medo de causar algum embaraço. Mas eu disse para as pessoas o seguinte, André, em 2010 a gente foi traído por um sacana, né? A Nara está mandando perguntar um negócio aqui, já vou perguntar a Nara, por um sacana que a polícia apertou ele nos traiu, deu um golpe na Dilma. Só que dessa vez, André, quem está trazendo o Alckmin somos nós. O meu medo é, se o Alckmin dá um golpe, o Alckmin não deu, foi nós que trouxemos. A gente pode perder o PT e pode perder o Lula. Você está me entendendo? Isso, para mim, é mais desesperador do que perder uma eleição, porque você ter o PT, você ter o Lula do seu lado, a gente vai ganhar essa eleição. Mais cedo ou mais tarde a gente ganha. E a gente tem a esperança do povo brasileiro. A gente tem o povo brasileiro sabendo com quem eles podem contar. Agora, nós estamos trazendo esse cara. Se a gente tomar um golpe, fomos nós que trouxemos, meu irmão. Quer dizer, nós vamos ser cúmplices dessa porra, cara. Bicho, eu estou enlouquecido com isso. Eu sei que o Lula é forte, eu sei que o Lula sabe o que está fazendo, mas eu tenho medo, cara. Eu tenho um medo terrível, porque o Nassif falou da questão da saúde. Mas a pergunta é, você acha que o sistema se importa com a gente? O sistema se importa com o Lula? Se o Lula tentar fazer alguma coisa que o sistema não queira, o Alckmin já está lá prontinho para assumir. O sistema age e tira o cara. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai poder dizer, André? A gente está facilitando um golpe dentro do golpe continuado, né? Trazendo o Alckmin. A gente está fazendo tudo o que a burguesia, a classe dominante, o imperialismo quer. Porque é só derrubar o Lula que o Alckmin, como sendo vice, assume, né? E mais um golpe, companheiro, dentro do golpe continuado, eu não sei o que vai sobrar desse país, né? Eu acho que a gente vai precisar aí de 20 anos para reconstruir esse país, para salvar o que sobrou desse país, né? Dessa política entreguista, aliás, à pátria, sabe? Desse processo de privatizações que nós estamos vivendo no Brasil, o avanço do neoliberalismo que vem destruindo os direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, né, esse processo de terceirização, a uberização, né, essa juventude com a bicicleta do Itaú, com a caixinha do iFood. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Né? Tem muita coisa em jogo. Essa eleição agora vai ser a eleição mais importante da história desse país. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Né? Então, eu acho que, companheiro, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar se expondo. Né? Não é fácil fazer essas denúncias, eu sei, as críticas que você deve estar sofrendo aí, que é as mesmas que eu sofro, né? Quando eu externo elas lá no 247, mas eu vou continuar até o final. Primeiro que eu tenho posição.
né? Posição ideológica revolucionária. Né? E eu tenho princípio, né? O que falta na política é princípio. Né? Então, eu vou manter o meu princípio. Né? E se amanhã, né, o Alckmin como vice do Lula, né, eles me provarem o contrário, eu venho aqui, né, e vou reconhecer que estava errado. Mas tem que me provar o contrário. A gente vai agradecer a Deus, André. A gente vai agradecer a Deus, porque a gente ama esse país, a gente ama o Lula, a gente ama o PT, a gente vai agradecer a Deus. Se a gente tiver errado, não vai ter prejuízo nenhum. Mas se a gente tiver certo, o prejuízo é gigantesco. Pô, a gente vai ficar feliz, boa, companheiro. Se a gente tiver errado, vai ser a primeira vez que eu vou ficar feliz. Totalmente feliz de estar sendo equivocado e estar tendo um posicionamento errôneo. Mas, enfim, acho que a gente tem que continuar na luta, companheiro. Né? A gente está aqui na luta, construindo os comitês Lula presidente, a gente sabe da importância das ruas, né? A gente sabe que as ruas vai ter um fator determinante e preponderante para que Lula tenha governo. Porque a gente tem 3 missões. Primeiro, uma agenda de luta de rua para que nós tenhamos, através dessa luta, que possa ocorrer as eleições agora. Primeiro, fazer com que ocorram as eleições. Segundo, reeleger o presidente Lula. E o terceiro, que é o mais fundamental, é nos mantermos na rua para que Lula tenha governabilidade. Então, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade, sabe? E não tem Omicron, não tem avanço da repressão estatal, não tem ameaça de milícia, da polícia. Pode continuar ameaçando, eu tô aqui, porra! Se um dia vocês tiverem coragem para tirar a minha vida, eu peço ao meu orixá Xangô e o meu criador que vocês olhem nos meus olhos e enxerguem, na hora que você for atirar, seu covarde, o amor que eu tenho ao povo brasileiro. A gente vai continuar na rua. E se o imperialismo acha que ele vai dar um golpe dentro do golpe continuado, com a mesma facilidade que ele derrubou a Dilma e prendeu o Lula, vocês estão enganados, porra! A gente vai estar na rua com disposição para doar a nossa vida para defender a pátria e a soberania brasileira. Esse tem que ser o posicionamento da militância do PT, porra. Com certeza. André, para a gente finalizar, a Nara Jucá fez uma pergunta aqui, vou te botar numa encrenca dos diabos, bicho. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Ela está perguntando para você quais as chances do Haddad de ganhar em São Paulo se o Alckmin vier de vice do Lula. Olha, eu acho que, pelo menos é o que se fala nos bastidores, que uma das questões da insistência do Alckmin como vice é facilitar, né, a vitória do Haddad em São Paulo. Né? Muitas pessoas defendem isso, né, porque eles acham que tira o Alckmin do pleito eleitoral, facilita, né, o caminho para que o Haddad vença a eleição para o governo do estado de São Paulo. Bem, eu acho que sacrificar o Brasil para ganhar São Paulo, porra, acho que não faz sentido, né, cara? Então, assim, mas enfim, os argumentos que às vezes se utilizam. Eu falo isso que a gente tem algumas discussões e tem companheiros que utilizam desse argumento, né? Mas enfim, cara, eu acho que assim, quero te parabenizar, companheiro, porque eu sei que a tua luta não está sendo fácil, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu quero, antes de encerrar, dedicar esse programa, eu fiz isso ontem na reunião, a grande, queridíssima guerreira, mulher negra valente, que sempre lutou pela causa negra no Brasil, pela democracia, ainda que essa democracia burguesa, é Elza Soares, né, que fez a sua passagem no dia de ontem. E o interessante é que ela faz sua passagem no mesmo dia que Garrincha fez sua passagem também, eles que tiveram uma relação amorosa. E a Elza Soares, ela é interessante porque ela usou a sua musicalidade, a sua arte, em prol da luta. Ela colocou a sua musicalidade, a sua arte, em prol da luta, em prol da transformação social. Ela não deu a permissividade que a sua musicalidade, né, e a sua arte fosse meramente entretenimento ou se tornasse algo mercadológico. E o Garrincha? O que falar do Garrincha? Que driblava os adversários com aquelas pernas tortas. O Garrincha, ele tipifica o drible que o povo negro dá todo dia à falta de oportunidade, à miséria, à fome, o cárcere e a bala do Estado. Porque quando os analistas de futebol e os seus adversários olhavam para aquelas pernas tortas, eles falavam, daí não pode sair o drible que o Garrincha dá. E o negro, através da arte, da cultura, da sua inteligência, ele vem driblando as dificuldades e as diversidades
que nós vivenciamos nesse país desde a falsa abolição do 13 de maio de 1888. Então, Garrincha, com aquelas pernas tortas, o seu drible tipifica o drible que o negro dá constantemente na falta de oportunidade, no cárcere e na bala que sai do fuzil do capitão do mato, que antes vinha a cavalo, hoje vem de camburão. Então, dedico o programa de hoje, a minha participação, a Elza Soares e a Garrincha e ao povo negro. Sigamos na luta para reeleger o ex-presidente Lula. Por um vice de base popular, pela construção de um programa nacionalista. Lula presidente 2022, porra! É preciso abrir uma janela de esperança no meio do desespero do povo. E essa janela tem nome. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o maior e melhor presidente da história desse país, porra. Vamos eleger o Lula, a gente vai ganhar essa porra. Valeu. Meu amigo, eu quero te agradecer. Obrigado. Olha, ainda bem que eu fiz de tudo para ter você aqui hoje. Você está me dando assim um ânimo, cara, porque não tá fácil. Mas de qualquer maneira eu quero te agradecer. Você tem aqui nesse amigo, um cara que você pode, quando você quiser falar alguma coisa, o canal está aberto aqui. Eu vou pegar essa nossa entrevista, vou retransmitir no canal TV Real News, que é o que mais está sofrendo com a questão dessa luta da gente aí. Mas o pessoal está aqui, agradecendo a você, e da Maria da Holanda, dizendo, eu sou, não acho que o governo de Sampa esteja sendo moeda de troca. Olha aí, da Maria, eu digo a vocês o seguinte, as pessoas estão me acusando de fake news, porque o Mauro Lopes, no 247, é o cara que eu admiro demais. Essa questão do Alckmin não me faz deixar de admirar os caras. Os caras são fantásticos, isso. Mas o Mauro Lopes disse com todas as letras, que em off o Lula disse a ele que o Alckmin não tem importância para campanha nacional, que o Alckmin servia para ganhar em São Paulo. Quem disse isso foi um cara que é amiguíssimo do Lula, não fui eu. Agora, eu passo a informação que o cara passa. Ele disse, é problema dele, não é problema meu. Então, eu não sei o que é que está acontecendo. O Lula, eu espero que o Lula retome aí a consciência. É complicado demais. O Lula tem que pensar que a gente depende dele. Não é ele que depende da gente. Somos nós que dependemos do Lula. Lula não é uma opção. Lula é uma necessidade. Exato, cara, exato. Meu irmão, eu quero te agradecer demais. Eu quero te agradecer. Dizer a você muito obrigado mesmo. Muito obrigado por estar nessa luta. E vamos torcer muito para que a gente consiga, de alguma maneira... A Gleice está tentando, bicho. A Gleice está tentando de todas as maneiras se livrar do Alckmin, mas não está fácil, não. A Gleice é fantástica, cara. Eu quero aqui parabenizar. Quero parabenizar o posicionamento dessa mulher, que é a presidenta do nosso partido. Ela que me recebeu lá em Brasília, com todo carinho, quando eu fui fazer as denúncias de morte que eu estou sofrendo no Rio de Janeiro. E as posições da Gleice é fantástica. Ela já se posicionou que Lula não vai aderir ao mimimi do mercado, que Lula vai revogar o teto de gastos. Então, toda a solidariedade aqui, meu abraço à nossa presidenta Gleice. Valeu, meu irmão. Olha, muito obrigado, que Deus se proteja aí. Tamo junto. Você sabe que aqui você pode contar, certo, com o canal pra gente discutir o que você bem entender aí, tá bom? Tamo junto. Obrigado, um abração, fique bem. Valeu.